Uhum. Interessante. Ok? Essa questão da iluminação, né? Já muda, né? Muda o ambiente. E quem tá assistindo totalmente por fora, não sabe que Não, tem não. essas luzes todas, Não né? sabe, não. Sabe, não. Então, assim, tipo, algo... Tipo, Você, projeta. você descola do fundo. Você descola. Eu não vi, eu uso muito camisa preta, eu vi por causa de você. Tem isso, fundo preto. Aqui, ó. É porque na hora que a gente tá falando aqui, você não, não dá muito pra perceber. Você vê que tem uma luz ali, ó. Sim, Ela sim. tá meio que me recortando. Mas aqui eu consigo botar outra luz de cima. Eu vou colocar. É que você tá falando de recorte, é isso, né? Recorte é isso, de tiro do fundo. Aí da profundidade. Sim. São essas técnicas que os artistas plásticos, artistas que pintam mesmo, eles utilizam muito. Da profundidade. No cinema é muito utilizado. Esse colega que eu te falei, que é o Daniel Viana, ele é especialista nisso aí. Que colega aqui do... Do que tá tocando lá o cara já é cortadinho. Depois fale com... o que é que ele está fazendo lá? Não sei. Mas ele começou a fazer site, aí Sim. depois ele se especializou em questão de vídeo, fotografia, efeitos especiais, essas coisas. Ele é Quem bem trabalha, quem trabalha com site, quem trabalha com edição, com Photoshop, Photoshop. entende disso de profundidade, porque você não pode chapar. Você percebe que começa a sair. Dos, E os nossos olhos, eles necessitam de eu profundidade. acho que ele trabalhou até em filmes. Então ele sabe. Ele sabe. Então aqui mesmo tá faltando uma luz aqui, ó, ainda. Uma luz por trás que pega a nossa cabeça. Eu tenho lá em cima. Mas por que eu não coloquei? Porque eu não sei o ponto. Aqui pra mim, no podcast, pra mim já tá bom. Porque assim, eu ainda tô tentando entender o espaço. Eu não tenho experiência com isso. Eu não tenho Mas experiência. começa assim. Não. Assim, o que é... Tem canais que começaram Não, com certeza. bem no nível bem mais baixo que o seu. Eu tô dando um salto, porque só esse microfone aqui, só essa interface, só essa câmera já foi. Já foi. E fora que eu fui pesquisar sobre iluminação. Eu tô desde julho do ano passado pesquisando. Fiquei várias horas na internet entendendo iluminação, entendendo o programa. E é aquilo que a gente fala sobre conhecimento. As pessoas acham que o conhecimento não devolve, mas como é que não devolve? Como é que não devolve? Só a qualidade minha estética evoluiu muito. Eu olho para uma coisa e falo, é por isso. A iluminação, eu entendo o ponto de luz. Hoje, hoje eu consigo montar, assim, na medida do possível, um ambiente. Eu consigo montar um ambiente. Eu não sou nenhum arquiteto nem design. Não estudei para isso, mas eu entendo. Eu consigo entender sobre quadros, sobre onde coloco algumas coisas. E isso me fez muito, muito dar um salto. E eu tive que buscar. Claro, se uma pessoa já tivesse contado para mim, seria perfeito. Era esse ponto que eu ia falar, porque uma coisa é você, quando existem dois modelos diferentes. Uma coisa é quando você buscou o aprendizado através do caminho de qualidade, onde tinha Sim, informação de qualidade, você buscou e você teve aquele processo de aprendizado. Você passar esse aprendizado para uma outra pessoa, para essa outra pessoa vai ser mais palpável, vai ser mais facilitado, porque ela não vai passar pelo mesmo processo que você sim, isso é e o verdade. processo de quebrar cara muitas vezes, que é aquele exemplo que eu dei, que a gente estava conversando em outro momento. Quando eu entrei no setor, eu fui implantar o meu primeiro sistema fotovoltaico e nesse primeiro sistema fotovoltaico eu tive prejuízo. Eu tive prejuízo para aprender. É um investimento. É um investimento. Eu entendi que esse prejuízo foi um investimento. Eu tive o prejuízo para aprender. Mas, Dali para frente, eu não tive mais prejuízo, porque aquele aprendizado que me custou foi um aprendizado assim de anos de experiência. Porque hoje eu consigo implantar um sistema fotovoltaico de qualidade sem ter os mesmos prejuízos que eu tive antes. normalmente as pessoas elas têm muita dificuldade com perca.
Elas têm muita dificuldade com isso. Você compra um objeto. É a primeira vez que você compra, muitas vezes esse objeto, ele não pode lhe servir. As pessoas olham isso como perca. Eu olho como aprendizagem. Falei, não, eu aprendi. Eu aprendi. Então, é um processo. É um processo. Teve algumas coisas que para montar aqui, que eu não necessitava ter comprado, mas eu comprei. Só que eu aprendi. Eu aprendi. Isso para mim é um conhecimento que eu agora vou Exatamente. ter. Tem gente que olha aqui isso aí como perca. Eu digo, não. Quer ver uma coisa? Nós já capacitamos diversas equipes para trabalhar com o sistema fotovoltaico. E eu sempre falei para eles, ó, essa oportunidade que vocês estão tendo com a gente, de aprender com a gente não teve. Porque nós aprendemos de outra De outra maneira. maneira. Ismael teve que ir para São Paulo, pagou, né? Passagem de avião, pagou curso, pagou estadia. E quando a gente foi colocar em prática, a gente viu que o aprendizado que ele teve lá não foi suficiente. Porque não mostraram para ele a prática, a nuance. E aí as equipes que colaram com a gente aprenderam através de nossos erros. Aí já entra a atitude que você realmente tem que buscar suprir aquele ponto que você tem que desenvolver. Tem também a questão do que a gente passou para eles, que é o pulo do gato. Que é, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho vai gerar aquele problema lá na frente. Então não vá por aqui, vá por aqui. Aí ele evita que ele tenha aquele prejuízo. Por exemplo, uma iluminação, como você estava falando. Eu comprei uma coisa que não era necessário, mas eu comprei. Se tivesse alguém para te direcionar, Júnior, eu acho que você não precisa comprar isso. Vá por esse caminho. Mas por mais que se tivesse, claro, vai depender muito de quanto você está disposto a investir, quanto você pode investir. Mas a partir do momento que você compra e aquilo ali não lhe serve, você começa a refletir. Sim. Você começa a refletir. Começa a refletir. Eu comprei alguns materiais de iluminação que hoje eu não tenho onde colocar aqui. Mas eu comprei e eu não utilizei. Eu comprei e não utilizei. E provavelmente eu não irei utilizar. Porque eu tive a oportunidade de subir para um nível melhor. Mas eu comprei. Eu comprei um nível mais inferior. Só que eu entendi a diferença do nível mais inferior, nível mediano e nível de qualidade. Eu consigo explicar os níveis. Diferente que já começa com um nível muito alto. Que uma coisa que é interessante, quando a gente tem a oportunidade de ter um espelho. A gente falou de líderes Sim. e a gente falou de espelhos. Aquela pessoa que a gente se espelha, que a gente admira. Que geralmente são os nossos pais, que são alguns líderes que a gente tem, seja um black belt, seja um supervisor, um líder do trabalho, alguém que a gente se espelha e que admira. E essas pessoas têm a oportunidade de nos direcionar para evitar que a gente quebre a cara. E aí tem a questão de aprender a ouvir. Ouvir é muito importante, eu aprendi a falar menos e ouvir mais. E aí algumas pessoas dizem, por isso que Deus criou a gente com 2 ouvidos E uma boca. e uma boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Isso é importante, a questão do ouvir. Porque se a gente tiver a capacidade e a oportunidade de se enxergar ouvindo, a gente tem uma grande probabilidade de quebrar menos a cara. Interessante que você falou isso, que tem uma expressão que eu já escutei. Quando você chega para alguém e fala assim: se você conseguisse ver você falando o que você acabou de falar, você não acreditaria. Por isso que aquele exercício que a gente estava falando de a gente se ouvir, se gravar, Sim, se assistir, se assistir. é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Porque muitas pessoas não fazem esse exercício. E é uma ferramenta, Uma ferramenta poderosíssima. principalmente que hoje nós temos a internet, câmeras que podem gravar, e depois a gente pode assistir de novo, né?
Sim. A época a época tecnológica que nós estamos vivendo, seja através de câmeras, através de inteligência artificial, através de áudios, porque nós temos o- os áudios, nós temos os vídeos que tem imagem e tem áudio, e nós temos a internet, né? E tudo isso pode ser consolidado ou não. Então, em um determinado momento, eu posso só me ouvir um podcast, um, um- uma plataforma dessa de áudio, só áudio. Eu posso me ver e me ouvir, né? E aí eu junto áudio e vídeo, que é muito interessante, mas só o áudio também é interessantíssimo. Eu estou vendo um movimento, inclusive, de voltar às origens, porque antigamente a gente ouvia muito mais rádio, né? Hoje a gente Sim. está muito ligado à internet e está assistindo muito mais vídeos. Nós temos hoje uma necessidade de tá vendo algo. Isso. E antes Então, não, antes a gente tinha que ligar o rádio em determinado horário, porque se a gente não ligasse, a gente não tinha como escutar, perdi aquela perdia programação. aquela programação. E a Hoje não, gente, hoje você sabe que simplesmente está gravado. Isso é bom, mas ao mesmo tempo você não tem o compromisso. Não tem o compromisso. tem a questão da criatividade também, porque eu acredito que é importante a gente só ouvir também, porque veja, isso atiça muito a nossa criatividade, porque a gente não está vendo. Então a gente E começa a você imaginar. imaginar, você tem que criar a imagem mental. Era como as novelas antigamente que nossa avó assistia, que a gente, Sim, quando a gente ia pro interior que não tinha energia, que era aquele rádio a bateria, que os nossos avós colocavam para assistir as sim. novelas. Na cidade a gente ainda tinha televisão, dava para ver a imagem. Mas se juntava-se as pessoas, todo mundo para ouvir as novelas naquele horário. Então ficava aquela criatividade, né? Aquele imaginar dos personagens, como eram aqueles personagens, como era aquela cena Isso, você começava a construir a cena mentalmente. mentalmente. E hoje eu acredito que tem um pouco desse resgate do ouvir novamente. Sim, a imaginação é uma das principais armas do ser humano. O ser humano sem imaginação não Né? consegue nem viver. Exatamente, eu acho isso muito importante porque hoje a gente está vendo uma nova geração vindo com pouca criatividade. Hoje existe um grande declínio a nível mundial das gerações que chegam com pouca criatividade. A gente estava discutindo que em alguns casos, processo seletivo, o pessoal está levando os pais para fazer processo seletivo. Né? Imagine, eu como analista de RH, ter que atender o profissional que vai fazer o processo seletivo, mas os pais dentro de uma sala para fazer uma entrevista. Isso Recomendável. não é recomendável e nem eu aceitaria. Sinceramente, se esse profissional não pudesse fazer uma entrevista sozinho comigo, tivesse que entrar os pais na sala de aula, ele para mim não poderia passar no processo seletivo. É literalmente um regresso. É um regresso, porque veja, ele não vai trabalhar com os pais. Não vai. Quer dizer, ele não tem as habilidades necessárias para suportar o trabalho. E provavelmente para suportar a vida. Com certeza, imagina você ter um problema dentro do ambiente de trabalho onde esse profissional ele é exigido a resolver um problema e ele não tem a capacidade de resolver esse problema, porque quem resolveu o problema para eles até aquele momento Não, foram os acontece muito, né? pais. Normalmente, quando os pais sempre resolvem tudo pro filho, o filho fica mal acostumado, fica muito confortável. E quando ele vai pra vida real, ele sai dessa bolha, ele não tem a substância nem a estrutura, eu não digo nem estrutura física, estrutura mental para suportar. E eu falo para suportar o mínimo. É o mínimo. Não, não chega nem a ser as tempestades que a vida, né, nos impõe. É o mínimo. Esse jovem não consegue. Simplesmente entra em desespero e nós vimos. Hoje nós estamos vendo aí, né, a epidemia de depressão. Não estou aqui dizendo que não existe depressão, mas não é sobre isso. Mas existe muita fraqueza no jovem. Também não quero que os jovens sejam os espartanos. Também não é sobre isso.
mas também não conseguir suportar o mínimo na vida. Teve uma pergunta que foi feita por um sheik de Dubai, eu vi isso na internet certa vez, e perguntaram para ele: o seu filho anda de Land Rover, por que você anda de BMW? Quer dizer, o filho dele anda com um carro melhor do que o dele. Aí ele respondeu assim: o meu avô andava de camelo. Eu ando de BMW. Meu filho anda de Land Rover. O filho do meu filho vai andar de Land Rover. O filho do meu filho vai andar de BMW. E o filho do filho do filho do meu filho vai andar de camelo. Um ciclo. O que é isso? Tradução. Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Ele quer dizer que o avô dele esteve em tempos difíceis e andava de camelo. Teve um filósofo grego, eu também escutei algo parecido. Ele falava que terras fáceis criam homens indolentes. Porque veja, os nossos filhos, eu sempre digo isso pro meu, ele é rico, porque as facilidades... É bilionário, rico não, ele é bilionário. As facilidades que eles têm, a gente não teve. De ir para a escola de carro, voltar de carro, e de poder passear, e ter os pais presentes, né? De estar ali presente em tudo. A gente não teve essa oportunidade. Ia para a escola andando, voltava andando, e toda aquela dificuldade. Para viajar era uma vez por ano, e para passear era uma coisa rara. E a gente ia para o interior, a gente pegou, né, lá na casa dos nossos avós, uma época que não tinha nem água e nem luz. Era candeeiro, era bateria. E para chegar na cidade era 1 hora de viagem de cavalo, né? E hoje o pessoal toca gado até de moto. De moto. Não, ninguém pega um cavalo para montar. Pra tomar café tinha que sair cedo pra ir no curral tirar o leite da vaca. Sim. Pra tomar banho tinha que ir na bica tomar banho e ainda trazer água para casa, porque não tinha água em casa. Entende? A gente lavava a nossa própria roupa, a gente mesmo cuidava das coisas. E nossa avó, nossos pais... Era assim, não era o que nós vivíamos diariamente, Sim. mas de certa maneira era uma colônia de férias que já apresentava o que seria o mundo. E que mudou o nosso caráter. Que mudou o nosso caráter. Então nós íamos ali com 7, 8 anos de idade, passávamos 3, 4 semanas, nós participávamos do ciclo agrícola. Sim, que era nesse momento, inclusive. Nós limpávamos terras, nós plantávamos, colhia, nós colhíamos, fabricava. Nós fabricávamos. Nós normalmente não íamos vender, mas fazia todo esse processo. Eu cheguei a vender, porque eu ia com meu avô dia de sábado, quer dizer, o pessoal trabalhava durante a semana toda nesse processo de plantação, colheita e fabricação da farinha. E aí, e beiju. E no sábado, de manhã cedo, antes do sol nascer, meu avô já tava com os cavalos. Já tava com os cavalos para ir para a cidade para vender. Então, isso mudou um pouco nossa formação. Isso mudou. Sim. Assim, nós entendemos o valor das coisas. Nós sabemos de onde é que vem o alimento. Nossos filhos não sabem. Os animais. Os nossos filhos até sabem, porque vão no interior. Sim. Hoje. Não é igual antigamente. Mas não é. Não é igual. Então, assim, tudo é ofertado de uma maneira muito fácil. Não que isso seja péssimo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Só que, de certa maneira, enfraquece muito. Você quebra a formação da pessoa. Que o mundo é sobre esforço. Sim. Nada vem fácil. Então, se tudo para os jovens é fácil, a maioria, né? Tem pessoas que realmente ali estão sobrevivendo. Então, nós não estamos falando dessas pessoas. Sim. Até pessoas de baixa renda mesmo hoje em dia. Sim. Apesar das dificuldades, mas tem tudo também à mão. Sim. Hoje tem crianças e essa geração nova que vem aí provavelmente de outros centros urbanos maiores que não sabe o que é uma galinha, nunca viram uma galinha, nunca viram um gado vivo e
não sabem de onde vem, porque eles só vêm no supermercado. Chega no supermercado, Tem compra um pedaço lá de carne, tem uma galinha e compra. Nunca viu um animal vivo. e normalmente são essas pessoas que querem mudar o mundo. E nunca foram no zoológico. Nunca Nem no foram. zoológico ver o animal vivo foram. Assim, elas não conhecem um ciclo agrícola. Porque, como eu falei, nós tivemos a oportunidade de plantar e para colher demora o quê? 6, 4, 5 meses. Então, quando nós voltamos depois de 4, 5 meses, nós tínhamos que colher o que nós plantamos. E o ciclo da farinha é interessante que é um ano e pouco às vezes. Geralmente a gente estava colhendo ali e plantando para o próximo ano. A gente era isso. Tá? Tirar do que a gente plantou naquele ano no outro ano. Quando a gente estava nas férias. Então a gente percebia isso. Assim, assim, isso já ensinava sobre o tempo, sobre o processo, sobre tempo. Que tudo leva tempo. E hoje os jovens, principalmente pela formação, principalmente pelo que é oferecido pela tecnologia, é muito imediatista. Nós já somos imediatistas. Isso é uma verdade. Sim. Imagina os jovens. Imagina os jovens que você simplesmente entra em um stream, assiste o filme, pausa. Se você não gostou do início, você troca de filme. Você vai no iFood, você compra chegar na hora. Você quer tudo para ontem. Então a formação desses jovens é isso, é tudo imediatista. Ele quer um momento. E a vida não é isso. Eu quero aprender inglês em uma semana. Eu quero ganhar um corpo em uma semana. Eu quero emagrecer em 10 dias. É sempre assim. É quanto mais rápido. É quanto mais rápido. É quanto mais rápido. Só que a vida não é isso. Não é que demora. É o tempo necessário para aquilo acontecer. E todos nós, na realidade, e os jovens que estão vindo aí agora, não que a gente seja tão velho assim, mas um momento que você se retira desse ambiente onde tudo é de imediato, é importante para você se desintoxicar daquele imediatismo. Porque a partir do momento que você se retira e vai para um passeio fora, ter contato com a natureza, é importante porque você vê que não é tudo que vai ser de imediato. Você vai para um lugar que não tem sinal, né, de telefone, que não tem internet, não tem a água assim. Porque né, a gente ainda vai para o interior, ainda tem essas coisas, mas não é exatamente igual. Né? Mas é interessante. A natureza, ela nos ensina. Ela nos ensina. Quando você vai para a natureza, você vê realmente o que é vida. Sou a favor da tecnologia e do conforto. Sim. Eu sou muito a favor. Mas também nós não podemos esquecer que somos seres da natureza. Sim. Nós nascemos, nós evoluímos. Essa revolução industrial aconteceu em poucos séculos, praticamente o quê? Um século, mais ou menos. Um século, revolução industrial. Aconteceu. E principalmente essa que vem acontecendo cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Mas quanto mais nós nos afastamos da natureza, nós adoecemos. Sim, sim. Nós adoecemos. E no processo que o mundo vai, se a gente não se reconectar com a natureza, a gente vai evoluir, que é o que a gente estava conversando sobre evolução, de uma maneira capenga, de uma maneira incompleta. Sim. Porque nem tudo é apenas tecnologia, Não. nem tudo apenas é facilidade. E eu acho que a grande dificuldade dessa nova geração são as facilidades que foram criadas. Então, nós estamos criando, como o provérbio que a gente acabou de falar, homens fracos, por conta da facilidade, né? Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos. E é muito difícil reverter porque é muito doloroso para uma pessoa, principalmente uma pessoa que já está em determinado estágio da vida. Ela tá com 20 anos, pô. Já tem 20 anos. São 20 anos nas costas. Sempre foi servido. Mimado. E quando ele começa a se deparar com o mundo e ele tem que mudar, dói. Tá acontecendo agora, que a gente está falando de processo seletivo, diz que, segundo a gente tem acompanhado aí pelas notícias, que
os jovens que estão chegando agora estão tendo dificuldade de manter os empregos físicos. E Porque eles acham que tem direito do home office. eles querem, existe toda uma mudança no contexto de trabalho. Eles querem trabalhar home office e eles querem trabalhar menos e ganhar mais. Na verdade, eles querem mais direito e menos deveres. Exato. Então eles querem trabalhar fora do espaço físico. A Eles hora que eu querem quero, o a momento que eu hora quero. que eu Porque, quero, o assim, momento que eu no momento que eu quero quero, e eu... ganhar mais. Ter qualidade de vida. Beleza. Isso é louvável. Louvável. Então, O ponto é, eu tenho a atitude de correr atrás disso ou eu quero isso mastigado? eles querem isso como um direito. Como se tivesse na Constituição. Exatamente. É. Entende? Eu tenho o direito de ser feliz. Pronto. Tem uma pessoa, agora não me recordo quem, falou assim: no futuro, nós não teremos nada e seremos felizes. Porque, veja, a partir do momento que a gente não, que as pessoas não conseguem conquistar nada, a partir do momento que ela não consegue adquirir uma casa, um automóvel, a partir do momento que eu não consigo ter um trabalho de maneira que eu consiga evoluir como os meus pais, Sim. como uma geração anterior, eu não vou conseguir ter aquela coisa. E aí vai vir um processo de locação, onde eu não consigo ter, mas eu consigo locar. Aí eu vou alugar minha casa, eu vou alugar meu carro. Veja se isso não está acontecendo. Eu alugo minha casa, eu alugo meu carro, eu alugo os móveis da minha casa. Eu não tenho nada, mas eu sou feliz porque eu tenho tudo. Entende? Não é seu, mas você usufrui daquilo. Porque na verdade, no fundo, é claro, existe a conquista, existe também a defesa. Se você compra um imóvel muito bom, um carro muito bom, você tem que defender aquele patrimônio. Tem que defender aquele patrimônio. Mas muitas vezes as pessoas buscam o material. O material é importante. É importante. Mas quando você tem aquele material, que aquele material não lhe preenche, você olha para trás e fala assim: ok, passei tanto tempo correndo atrás do material, ele não me preenche agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque, na verdade, o objeto, ele está para me servir. Só que nós invertemos isso. Nós somos serviçais do material. Nós somos muito materialistas. Quem é que não quer ter um Sim, carro bom? Agora você não pode atrelar a sua felicidade à conquista daquele bem. Porque se você estiver fazendo isso, você está realmente se condenando. Aí a pessoa começa a se condenar. Volto a dizer, nós temos sim que buscar evolução, buscar melhora, buscar coisas melhores, comprar coisas mais caras, melhores. Mas não é sobre isso. Mas você atrelar a sua felicidade. Quer dizer, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. sim. É totalmente viável ser feliz sem ter esses bens materiais. Não, não, com certeza, com certeza, né? O conforto é importante, se- ter o mínimo, principalmente hoje em dia, né? A gente já consegue comparar, nós já conseguimos ter dimensão do que acontece. Por exemplo, antigamente as pessoas conseguiam, não com facilidade, mas conseguiam comprar um imóvel. Hoje está mais Hoje difícil. está mais difícil. Inflação, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Então, as pessoas não conseguem comprar esse imóvel, eles vão querer alugar esse imóvel. E cada dia mais fica mais difícil você adquirir. Veja, não falando aqui da Bahia, que é caro também, mas quando a gente parte para São Paulo, um apartamento pequeno beira ou mais de R$ 1 milhão. Imagine você comprar um imóvel milionário
para você poder morar num espaço mínimo, Pequena mesmo. pequeno. É pequena. São Paulo, realmente. É. Eu vi lá apartamentos de 22 metros quadrados por 350 mil. Entende? Então, assim, 350 mil na Bahia, você compra um negócio um pouquinho maior, né? Sim. Então, veja, São Paulo é um grande centro onde você tem oferta de emprego, onde tem o desenvolvimento do país. São Paulo tem 50% da riqueza do Brasil. Metade da riqueza do Brasil é São Paulo. Muitas pessoas foram para São Paulo, vão para São Paulo para se desenvolver, para trabalhar, e não conseguem comprar um imóvel por conta do alto valor do imóvel. E aí elas alugam, e já alugam mobiliado. Então, nem o imóvel é dela, e nem os móveis são dela. Mas ela se sente bem, não tendo. Mas eu acredito que em um determinado momento é necessário que ela adquira algo dela, talvez não naquele local, mas em outro. Porque vem o processo do pós, né? Pós início da, da velhice, Sim, o sim. pós, É importante. pós-mercado de trabalho. É importante olhar para o pós-mercado de trabalho. A gente demora um pouco. Demora. Que no fundo, a vida, se a gente for parar para realmente olhar, é se preparar para a morte. Sim, A partir do momento que você nasce, você está se preparando para a morte. Mas em São Paulo, você vê agora um caminho, as pessoas saindo da cidade e indo para o interior buscando a qualidade de vida. é um movimento nacional. Percebendo que aquela busca total. Agora, claro, esse retorno é porque as cidades do interior elas estão oferecendo, na medida do possível, o conforto e a tecnologia que só se existia onde? Na capital. E principalmente na parte de saúde, Sim, né? Ali, muitas vezes, aquele interior não tem, mas algum interior próximo maior já oferece. sim. Então fica muito mais fácil, porque se não fosse isso, as pessoas continuariam indo ainda Para e os grandes ficando para centros. os grandes centros. A verdade é tudo é essa. Então, a tecnologia, como chegou nos interiores, e principalmente esse fluxo, as pessoas estão voltando e as pessoas estão percebendo. A migração A entre migração. cidades. A migração Né? de cidade estão voltando. Então as pessoas estão percebendo que não vale a pena. Mas também elas estão percebendo que não vale a pena porque elas estão voltando de certa maneira, com certo conforto. Porque se não tivesse, elas ficariam onde? Sim. Eu acho que. E essa talvez seja a maior conquista, entre aspas, né? Do pós-mercado de trabalho. Porque se Sim. você trabalhou ali naquele grande centro, mesmo que morando em Uhum. em um local alugado, tal, você é feliz e você se preparar para esse momento, adquirindo o seu imóvel, né, onde você deseja, por um valor menor que você pôde comprar naquele período que você estava trabalhando e ter uma qualidade de vida, é E interessante. a gente falando nisso, eu lembrei de o professor de filosofia que ele comenta, né? Que os grandes guerreiros, principalmente os guerreiros romanos, quando iam para a guerra, qual era o sonho dele? É quando eles voltassem da guerra, eles comprassem um sítio, normalmente eles ganhavam do imperador, para se aposentar, para viver com a família. Sim, Quer dizer, eles queriam voltar para a natureza em si, né? sim, Para lutar, para estar em contato com, com a natureza. sim, Você vê que é algo nosso isso. sim. Porque o que acontece? A gente vive na cidade, aquela correria. Aquele corre-corre, aquela coisa, É, aquela busca frenética. é. E quando a gente vai em São Paulo, a gente vê muito nítido, né? Até no elevador, aqui na Bahia, você pega uma escada rolante, a gente para no meio da escada Não, rolante, ninguém atropela a São gente. Paulo é uma, Em São Paulo, você tem que dar espaço, senão o pessoal passa por São cima. Paulo realmente é uma cidade acelerada, Acelerada. muito acelerada, só. Então, chega um determinado momento da nossa vida que a gente vai precisar pisar o pé no freio. Eu acho que o ser humano não evoluiu para isso, para essa velocidade. Ele não evoluiu para essa velocidade.
essa coisa Muito frenética. frenética. Nosso corpo já está comprovado que ele não sustenta. Ele não sustenta. E aí, quando a pessoa vai para a natureza, e assim, quando a pessoa está num extremo, que ela vai para o outro extremo, que aí que ela realmente ela percebe, opa, peraí. Aquilo que eu achava que era vida não é vida. Aquilo ali estava me levando, né, para morte, vamos dizer, mais rápido. Mais rápido. Porque hoje o Então, processo de vivência numa grande metrópole, pensando no dia a dia, vamos pensar aí num período, por exemplo, que a gente estava estudando e trabalhando. A gente acorda muito cedo, vai para a sim, faculdade, para algum lugar, da faculdade para o trabalho, trabalho para algum lugar, para casa. Esse ciclo é diário. A gente passa 2, 3 horas dentro de um ônibus, de um metrô, sim. para se deslocar para um determinado ponto. Daquele outro ponto para um outro ponto, mais 2, 3 horas. E para retornar para casa, mais outras 2, 3 horas para voltar. Quantas horas a gente passa só no deslocamento? Verdade. Né? E aí você... Eu me recordo muito bem da época que eu fazia faculdade. Foi um período muito difícil. Eu chegava em casa em alguns momentos, que eu ministrava treinamento de madrugada. Eu chegava em casa 3 da manhã. Só que 5 da manhã eu já tinha que estar acordado para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Porque eu tinha que estar na faculdade 7 da manhã. E eu não podia perder esse ônibus. Esse meu ônibus passava de 1 em 1 hora. E eu nunca sentei nesse ônibus. Eu sempre fui... Antigamente a catraca era no fundo. Eu sempre ia ali no fundo, perto da porta. E eu ia estudando em pé ali para fazer prova. Porque eu chegava em casa e não conseguia estudar nada. Meu quarto era cheio de livro para tudo que é canto. Mas eu não conseguia. Eu lia uma linha e capotava. Aí eu ia em pé. Cheio de gente, não tinha nem como eu cair. Não precisava segurar em nada. Porque não tinha como cair. E eu ia lendo dentro do ônibus. Quando o ônibus chegava ali no Hospital Santa Isabel, ele esvaziava. Era quando eu passava pela catraca. Só que eu passava pela catraca, não adiantava eu sentar, que o próximo ponto já era pra descer. Então eu nunca sentei nesse ônibus. E você achava isso normal? Era normal. E aí, antes de 7 da manhã ou 7 horas da manhã, era 2 horas de trânsito. Eu soltava ali no Campo Grande, saía correndo pra entrar na faculdade. Chegava na faculdade, ela já tinha começado. E aí passava a manhã toda na faculdade. Da faculdade, eu corria pro trabalho. Essa parte de deslocamento mesmo do Brasil é absurdo. A gente fala 2 horas é absurdo. É muito tempo. Muito tempo. Eu entendo que existe o tempo do deslocamento, mas isso poderia ser muito melhorado. Sim. E na nossa época não tinha um metrô. E era 2 horas pra chegar na faculdade, mais 2 horas pra chegar no trabalho. E mais 2... Era menos horas, mas era quase 2 horas pra chegar em casa de novo. Quer dizer, Porque essa aí é meia-noite, chegava em casa 3 da manhã. quer dizer, você perdia 6 horas Umas 6 horas aproximadamente por dia por dia em deslocamento. Eu perdia mais tempo de madrugada porque era a van da empresa que levava Sim. em casa. Só que a van levava trocentas pessoas em locais diferentes em Salvador. Diferente. Eu era o último. Assim, se você fizer essa conta, fala assim, não vale a pena. No final, tudo bem que isso é sua história, isso é sua construção, mas não vale a pena. Porque são 6 horas perdidas. Entre aspas, porque 2 horas que eu ia pra faculdade eu estudando. Né? Então, assim, são 6 horas perdidas. Então, a gente tem que calcular muito isso. Falou, opa, calma. Peraí, são 6 horas perdidas. Se eu pegasse essas 6 horas aqui e colocasse energia pra outra coisa, não valeria mais a pena? Agora foi um aprendizado, querendo ou não. E aí eu criei uma teoria que, de alguma maneira, o sono fica acumulado em algum lugar do nosso corpo. Eu não sei se tem estudo sobre isso, mas quando eu tirava férias, eu sempre queria tirar férias quando eu não estava estudando ou quando não era possível. Eu sofria o impacto do sono que eu não, Sim, que eu não tirava, que eu não dormia. Sono perdido você nunca recupera. Mas o que acontecia, e aí eu não recupero, mas eu acho que ele fica acumulado em alguma parte do corpo, aquele cansaço, acho que o cansaço ali fica aglutinado, preso no seu corpo, que teve uma vez que eu tirei férias do trabalho,
mas não tirei férias da faculdade. Eu dormi o tempo todo. Não conseguia estudar. Eu tava em casa e eu queria recuperar aquilo que eu... Não, que mas eu... é comum, é comum, é comum. E aí eu realmente. capotava. Tanto que a privação de sono é técnica de tortura. Privação de sono é técnica de tortura. É. Tem um treinamento do Exército Brasileiro que Não, os caras ficam uma semana sem dormir. é muito comum, né? Principalmente E aí quem passa... quem vai fazer curso de operações especiais, eles ficam 3 dias. Os caras, é técnica de É tortura. tanto que ao final do curso, se eles passam por uma corda numa cachoeira, quem chegar do outro lado é promovido. Os caras dormem na água. Não, mas é. Mas é isso. É muito aprendizado. E quando a gente vê essa galera nova chegando e a gente conta isso, meu Deus, como é que você conseguiu? Tem que ter muita força de vontade, muita atitude. É atitude, né? Porque as facilidades que tem hoje, você pegar um Uber para poder chegar num local mais rápido, não tinha. Não, tem criança que sabe pegar um ônibus, claro. Vai depender muito da classe social. Mas assim, até classe social média pra baixo, tem criança que não pega ônibus, não. Né? Também não é. Hoje em dia a gente tem essa consciência de que não pode deixar a criança meio Sim, solta. não é. Antigamente a gente. Não é como antigamente, né? Antigamente a gente Não é como largava antigamente. mais. Eu com. Quantos anos? Eu com 10 anos de idade, eu ia pra escola sozinho de ônibus. Aí só tava numa estação. A estação tinha tido um acidente, aí eu tinha que ir para outro local. E aí, para andar mais 5, 8 minutos para chegar na escola. E a sociedade antigamente tinha uma educação que hoje, apesar de toda a evolução, nos tornamos mais mal educados. O que a gente via? As crianças se deslocando pela cidade e as pessoas cuidavam das crianças. Hoje em dia não. Pegava na mão, ou você pedia para alguém te atravessar, alguém te atravessava, era um cuidado maior. Hoje em dia a violência tem tomado conta, você não pode... Tem principalmente isso, né? Principalmente, aí você coloca o seu filho com o transporte escolar muito mais por causa da violência. Isso é um gasto maior. Isso é um gasto maior. A gente ia pra escola andando ali na época que eu morava no Curuzu. Estudava no SESI e muitas vezes eu ia de carro com o meu pai e voltava andando para casa do Retiro pro Curuzu. Depois eu mudei ali pro Duque de Caxias andando, pro 2 de Julho andando, sozinho. Mas hoje em dia consegue deixar tão livre assim. E aí a gente entra na parte importante que é a questão da defesa pessoal também para crianças. É importante, né? Tem crianças aí que a gente conhece das artes marciais, do jiu-jitsu, que uma criança dessa, ela consegue se proteger de um adulto em uma situação de tentativa de sequestro. Com certeza. De proteção pessoal. Com certeza. Que se o adulto vacilar, é finalizado pela criança. Finalizado e até morto. Exatamente. Então, é muito importante essa questão da defesa pessoal para crianças. Sim. Teve uma época aí que tava tendo uns sequestros, né? Porque de certa maneira você dá uma habilidade. É uma habilidade. Sim. É uma habilidade. Sabe se defender. Sim. Sabe se defender. É que nem aprender a nadar. Sim, tudo pode acontecer, mas você sabe que se você cair na água, você tá seguro, você sabe nadar. Você sabe o que fazer. É como o pessoal fala, né? É melhor você estar preparado e não precisar do que você precisar e não estar preparado. E não estar preparado. Não estar preparado. Então é isso aí, galera. Papo é bom, viu? Papo é bom. Isso aqui é mais um teste. Foi bom. Isso aí. Se a gente for parar pra conversar aí, a gente vai passar dias e dias aqui. Não, mas porque tem muito assunto relevante. Eu senti, por exemplo, que flui um pouco melhor a minha dicção, meu raciocínio fluiu melhor. É um processo de evolução constante, melhoria contínua. Porque a gente vai se
se moldando Se moldando, e se assistindo assistindo, mas eu e senti. se educando no que a gente percebeu de itens a melhorar. Isso aqui já, isso E aqui já cada dia que foi. passa vai evoluir mais. Sim, sim, sim.